Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Vamos aqui iniciar o nosso terceira unidade, onde iremos tratar sobre geopolítica mundial. A questão da geopolítica mundial é uma das coisas mais atuais e importantes que nós temos para ser estudado, porque elas vão mostrar as relações de poder e a influência que cada ação vai ter sobre outro país, ok? Então, na geopolítica, nós conseguimos compreender como que cada decisão, cada ação tomada por um país vai influenciar ou vai afetar outro país para saber como é que ele vai reagir àquela ação, beleza? Então a geopolítica é extremamente importante para sabermos como que o mundo hoje ele é gerido pelas principais potências econômicas e militares, certo? Mas para falar sobre essa geopolítica, essas relações de poderes, toda essa supremacia, a gente precisa entender o que é esse poder, aonde esse poder está centrado e que essas ideologias, esses modelos são formados. E dentre os principais modelos que são formados é o capitalismo e o socialismo, ok? Mas aqui a gente vai estudar ele a fundo. Vamos ver todas as fases dele e a importância que ele tem nessa geopolítica, nessa forma de você lidar, ter uma ação sobre um outro local e de que forma isso vai influenciar o mundo inteiro, por todas as fases, por todos os períodos da nossa história. Ok? Então vamos lá. A começar pelo capitalismo. O capitalismo ele vai ser um econômico baseado na propriedade privada, ok? Ele vai ser completamente focado na propriedade privada, onde ele vai estabelecer as questões do patrão, da burguesia e do proletariado, certo? Então vai ser dois agentes, como o próprio livro indica para a gente. Os capitalistas, que é quem possui os meios de produção, as máquinas, as indústrias, tudo isso, e os proletários, que vendem sua força de trabalho em troca de um salário, que é quem? Os trabalhadores, certo? Então, o capitalismo ele vai estar baseado nessa propriedade privada que vai gerar em torno de quem detém os meios de produção e quem detém a força de trabalho. Tudo isso vai ser em prol do lucro, ok? Lucro de quem? Da propriedade privada. Eu vou explicar mais à frente como que isso é maximizado para que dessa forma o lucro sempre esteja mais alto. Bom, várias características aqui no capitalismo são importantes a gente mencionar em um contexto geral. Uma delas é o lucro que eu falei para vocês, e o outro é o acúmulo de capital. O acúmulo de capital ele vai ser importantíssimo para manter a soberania de quem detém os meios de produção, que é a burguesia, que é a elite. Ok? Então, o que a gente define como capital? Nós temos aqui uma fila, né, uma colinha, e esse capital, pessoal, ele vai ser resumido como uma soma bens que vai valer em termos financeiros, como se você tem uma indústria, você possui um capital, se você tem uma máquina, você tem um capital, se você tem dinheiro, que é o principal, você tem capital. Então, tudo aquilo que gera uma economia, que gera um valor, vai ser caracterizado como capital. Geralmente, esse capital a gente resume somente ao dinheiro, ok? Mas tudo aquilo que forma algo lucrativo, nós vamos classificar como capital. Beleza? Já o lucro ele vai ser a principal fonte de desejo das indústrias e ele vai estar pautado
no valor da produção e o valor da sua venda, certo? Então, esse valor da produção tem que ser super barato e a venda tem que ser cara para você lucrar. Então, geralmente, essas questões são pautadas no seguinte: vamos fazer isso custando barato para vender caro, ok? E nessa questão de produzir barato, também entra os salários baixos aos trabalhadores, que são eles que possuem a força de trabalho. Então, tudo isso é feito para que o lucro final seja benéfico a quem detém os meios de produção, certo? Vamos dar continuidade. Bom, no capitalismo, esse parágrafo é muito importante. Os preços dos produtos são determinados pela lei da oferta e da procura. Ou seja, se tiver muita gente fazendo um produto, menor vai ser o preço por causa da concorrência. Se pouca gente estiver fazendo esse produto, então a concorrência vai ser pequena. Então muita gente vai procurar. Logo, o preço vai ser alto, certo? A livre concorrência é uma importante característica do capitalismo, já que ela permite que o mercado tenha liberdade de produzir, comprar, vender e estabelecer preços. Porém, nem sempre essa livre concorrência é respeitada no capitalismo. Vamos lá. Então, o sistema capitalista ele vai ser dividido em 3 etapas, ok? O capitalismo comercial, o industrial e o financeiro. São super simples. Vamos lá. Esse aqui vocês já viram no 6º ano. Vou só dar uma relembrada que vocês provavelmente não lembram. O capitalismo comercial ele vai dar início no século XV com a expansão marítima das grandes potências europeias, que vai ser conhecido como as grandes navegações. Essas grandes navegações vão ser feitas pelas potências marítimas da época, que eram Reino Unido, Portugal, tem aqui, Espanha, Reino Unido, Portugal, os Países Baixos e a França. Os Países Baixos, Holanda, ok? Então aqui que vai se dar o início do capitalismo comercial nas grandes navegações. Essas grandes navegações, só resumindo para vocês, vai ser o começo dessas expansões do continente europeu aos outros continentes, América, África e Ásia, por enquanto. Vocês acabaram de ter aula sobre a Oceania, que ele foi o último. Então, eles vão buscar esses novos territórios para que esses territórios eles sejam fonte de matéria-prima para a produção. Então, aqui que vai dar aquele início da colonização e da exploração de recursos materiais, recursos naturais, ouro, todos os recursos extraídos da terra, ok? Vamos lá. Essas grandes navegações elas só foram possíveis graças ao avanço da cartografia, que é a ciência da geografia que estuda os mapas, e de algumas técnicas que os geógrafos conseguiam desenvolver. Por isso a importância da geografia nessa época foi fenomenal, foi importantíssima. Dentre várias invenções estão o astrolábio, a caravela, que é o que vocês estão vendo aqui, uma réplica, né? E a bússola como orientação. Vamos lá. Nessa fase, quando eu vou pular essa parte da exploração, da colonização, que isso é um pouquinho mais de história. Geografia também, eu já falo sobre isso, mas isso é mais 6º e 7º ano, ok? Voltando aqui para o capitalismo, é nessa fase que nós temos a divisão internacional do trabalho. Essa divisão internacional do trabalho, ela vai começar uma ligação no comércio entre a metrópole, que é o país que está colonizando, e a colônia, que é o país colonizado. Beleza? Então, de que forma
essa divisão internacional do trabalho entre esses dois pontos vai funcionar. Bom, o país que está sendo colonizado vai fornecer a matéria-prima para a metrópole, ok? Todos os tipos de matéria-prima, produtos da agricultura, pecuária, aço, cobre, ferro, ouro, prata, qualquer tipo de metal, todos esses produtos que vai ser extraído, vai tudo para a metrópole, ok? E a metrópole vai industrializar, vai fazer a produção de todas essas matérias-primas e vai vender o produto, entre aspas, pronto. O que a gente hoje conhece como produto industrializado, né? Então vai ser os produtos manufaturados, que na época não tinha indústria. Então vai ser os produtos manufaturados. Então a gente dava os produtos, as matérias-primas, eles produziam lá, faziam o acabamento final e vendiam mais caro para nós em forma de produtos manufaturados, ok? Essa era a divisão internacional do trabalho. É importante mencionar para vocês que essa divisão nunca foi justa, ok? E dessa forma criou-se um grande acúmulo de capital por esses países, metrópoles, que estavam extraindo todas as riquezas das colônias. Então vamos lá. Esse parágrafo que eu marquei para vocês. A economia da época seguia o mercantilismo, que era caracterizado pela forte atuação do Estado na economia. Então, a economia, o Estado, ele falava o que era para ser produzido, o que era de necessidade, o que era para ser feito. Então, a economia não tinha o livre comércio, não tinha um livre... algo que ele pudesse fazer sua produção de acordo com as necessidades do próprio mercado. Era sempre feito pelo Estado, o Estado que ordenava o que ia ser comprado, produzido e o que ia ser feito. Esta utilizava medidas, continuando na leitura, para fortalecer o mercado interno, com o objetivo de consolidar os estados nacionais. Então, o objetivo aqui não era a propriedade privada, ok? O objetivo era consolidar esses estados nacionais, esses países que estavam colonizando, para colocar eles em um patamar muito acima dos demais, para eles atingirem esse patamar de supremacia no comércio e dessa forma eles serem maiores e por consequência terem mais privilégios no capitalismo, no comércio europeu. Tranquilo? Vamos lá. Algumas informações aqui que o livro vai trazer nessa foto, que vai ser o período das grandes navegações, algo que vocês já sabem, vai ser marcado pela exploração das colônias, é só a gente ver aqui o Brasil, né? Por meio da exploração mineral, pau-brasil e várias coisas, produção agrícola, cana-de-açúcar, entre vários fatores, tráfico negreiro, genocídio das populações nativas, que vai ser o extermínio dos índios, a escravidão dos negros e essas coisas que estão ligadas à colonização. Tranquilo, né? Vamos aqui ao capitalismo industrial. O capitalismo industrial ele vai dar início com uma revolução industrial, que eu expliquei para vocês lá no começo do ano, que começa na Inglaterra. Então, como vocês já tiveram prova até o meio do ano comigo sobre a Revolução Industrial, eu vou avançar um pouquinho para não se tornar repetitivo. Com a Revolução Industrial, a gente já sabe, né? Criou-se as indústrias, novas fontes de energia, como eletricidade, petróleo, e tudo isso fez com que a manufatura se tornasse a maquinofatura, que era a produção à mão, dos artesanatos e tudo mais, fosse agora através das máquinas. Beleza, isso vocês já sabem. Isso vai ajudar em que a produção e a produtividade vai aumentar 200%. Então você vai fazer mais rápido e vai fazer muito mais produtos. Tudo isso vai gerar
uma necessidade, e aqui vocês precisam prestar atenção para a prova, a necessidade de se ter um mercado consumidor e também um mercado, um local que dê esses recursos para serem produzidos nas indústrias, ok? E é aqui que a América sai um pouquinho, entra um pouquinho de escanteio, e a África e a Ásia entra na história, ok? Porque esses países, a África, esses países não, desculpa, esses continentes, a África e a Ásia, eles têm duas funções. Primeiro, serem fornecedores de matéria-prima e segundo, serem consumidores dos produtos industrializados, ok? Então eles possuem essas duas funções importantíssimas para o capitalismo continuar crescendo. Então vamos lá. Graças a essa necessidade de continuar colonizando para extrair matérias-primas para produzir na Europa, nas indústrias europeias, foram feitas a partilha da África. Creio eu que vocês já devam, nesse período aí, final de ano, o professor de História já explicou para vocês o que foi a partilha da África. Só resumindo aqui, os países europeus fizeram uma conferência em Berlim, e nessa conferência em Berlim, eles recortaram o continente africano inteiro, e cada país imperialista, cada potência europeia, Alemanha, Reino Unido, Espanha, França, Itália, os maiores países europeus, eles teriam alguns países na Europa para explorarem, ok? Então foi feita uma divisão como se fosse um pedaço de pizza, cada pedaço seria um país, cada país seria seu. Dessa forma, pessoal, eles tinham esse que eu acabei de falar para vocês: fornecedor de matéria-prima e o mercado consumidor, ok? Esse mercado consumidor lá na frente vai aparecer muito forte. Mas aqui era principal eles fornecerem matéria-prima para serem produzidos os produtos industrializados e serem vendidos ao redor do mundo. Nessa parte do capitalismo, o lucro passou a resultar da produção da mercadoria e das relações do trabalho assalariado. Então, é nesse capitalismo industrial que essa luta entre o burguês e o trabalhador vai ficar muito forte, porque é aqui que vai gerar as leis trabalhistas, as condições de trabalho, e também vai ser importante que os trabalhadores recebam um salário, porque esse salário vai dar ao trabalhador poder de compra. Esse poder de compra vai ser usado nos produtos industrializados, que quem vende os produtos industrializados são quem detém os meios de produção. Ok, vamos lá. Diferente do capitalismo comercial, das grandes navegações, que o Estado vai estar controlando tudo ali na economia, aqui a economia ela vai ser baseada pela lei da oferta e da procura. Foi aquilo que eu falei. Se muita gente quer aquele produto, então vai ser barato. Se pouca gente quer aquele produto, então vai ser caro, certo? Lei da oferta e lei da procura. Super simples, é algo que vocês também já no dia a dia já estão acostumados. Se vocês forem comprar algo que todo mundo faz e é fácil de conquistar, então vai ser barato. Se vocês forem comprar algo que é mais difícil de ser feito e nem todo mundo vende, então vai ser muito mais caro. É só vocês olharem. Por que o petróleo é tão caro? Porque poucas pessoas vendem, a concorrência, você não tem 50 países produzindo petróleo. Você tem 12, 13, e é muito difícil de ser feito. E todo mundo procura. Então por isso que é caro. Beleza? Beleza. Então vamos lá para o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro ele vai ser lá no finalzinho do século 29, vai começar o século 20 com tudo, e ele vai ser marcado pelas instituições financeiras. Essas instituições financeiras elas vão estar ligados a três tipos. Primeiro,
as instituições de monopólio, de oligopólio e os bancos, ok? Que é algo completamente atual. Bom, o que é uma formação de monopólio? Monopólio é quando todas essas empresas dominam toda a produção e venda daquele produto. Ok? Então seria como se Neópolis ele fosse vender um produto e somente uma empresa vendesse esse produto em Neópolis, nenhuma outra mais. O que vai significar isso? Que você, consumidor, só vai ter uma opção de compra. Você não vai poder comprar em nenhum outro local. Quando uma empresa ela consegue o monopólio de qualquer coisa, e aqui no Brasil acontece com os Correios, a Petrobras, enfim, várias empresas, quando você tem um monopólio, você não tem a concorrência. E a concorrência faz o quê? É com que a oferta ela diminua. Então vai ficar mais barato. Se você não tem uma concorrência, você consegue colocar os preços muito mais altos. Porque imaginem só, se eu estou vendendo, eu tenho uma empresa de carro e só eu que vendo carro na cidade, você só vai conseguir comprar carro meu, da minha empresa. Então eu vou colocar o meu carro a, sei lá, 50 mil, certo? Eu vou ditar o preço, porque ou você compra de mim ou não compra de ninguém. Agora, se tiver uma concorrência e o meu concorrente colocar o meu carro que eu estou vendendo por 50 mil por 25 mil, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que abaixar o meu preço também, senão ninguém vai comprar o meu carro, vai comprar só dele. Então eu vou ter que colocar o meu carro a 25 mil, 24 mil, dessa forma. Então, por isso que as empresas que detêm o monopólio colocam os preços dos produtos lá em cima. Se eles têm o monopólio, então geralmente eles também não vão investir muito em qualidade, porque do que adianta ser ruim ou não se a única coisa que você tem vai ser comprada por mim? Se for bom ou não, é só isso que você tem. Então, para não gerar gastos excessivos, de qualidade boa ou ruim, é aquilo lá e é caro e é isso mesmo. Já os oligopólios vai ser algumas empresas que vão dividir o mercado consumidor. Eu vou colocar aqui para vocês estudarem, eu sempre fico marcando para vocês. Já o segundo ocorre quando um conjunto de empresas domina um setor da economia e determina os preços dividindo entre si o mercado consumidor e estabelecendo lucro elevado, como as indústrias petrolíferas e as de equipamentos eletrônicos e alimentícios. Uma que a gente estuda bastante é a OPEP, lá no Oriente Médio, aquela empresa de petróleo que eu já expliquei para vocês no livro passado. O que acontece? A OPEP ela é uma empresa ali com vários países que produzem petróleo e elas sabem que elas são as únicas, praticamente as únicas que vão produzir isso. Então elas vão dividir entre si o mercado consumidor, vão estabelecer preços altos e elas vão fazer uma espécie de monopólio. Mas não vai ser somente um país que vai produzir isso. São ali um conjunto de empresas que, vamos vender no mínimo a 5 e no máximo a 10. Aí, entre 5 a 10, você faz o seu valor. Então, aí você vai dar alguns benefícios para serem comprados e tal. E tudo isso são estratégias financeiras que algumas empresas, juntamente, em um conjunto, vão dividir esse mercado consumidor e vão estabelecer lucros mais altos. Eu vou colocar um vídeo sobre monopólio e oligopólio para ficar mais claro. Aqui. Tanto os monopólios quanto os oligopólios eliminam os princípios da livre concorrência. Por quê? Principalmente, pessoal, os monopólios. Empresas que querem deter o monopólio, eles vão comprar as empresas menores para assim eles serem os únicos que estão produzindo. Ok? Como é que funciona? Digamos que estamos em um centro da cidade, mas esse centro da cidade é pequeno, de uma cidade pequena. Aí tem vários mercadinhos e vai entrar um mercado muito grande lá. Então esse mercado super grande
vai entrar nessa cidade pequena, ele vai deter a maior concentração de vendas. Só que ele também vai comprar os mercadinhos pequenos para que assim tudo que seja vendido nessa cidade pequena seja desse grande mercado. Então não tem livre concorrência, tem uma empresa só detendo todas as vendas. Então a livre concorrência do capitalismo cai por terra aqui, ok? Bom, também nós temos as instituições bancárias, tem esse parágrafo que a gente vai ler agora, que durante o século XIX ocorre uma consolidação de um poderoso sistema bancário até os dias de hoje, que se associou ao capital industrial com o objetivo de controlar o capital já acumulado e financiar novos investimentos. Só para não ficar difícil para vocês. Os bancos e as empresas, eles vão associar aquele capital que eles já têm, vão controlar o capital que eles já acumularam para financiar novos investimentos. Eles vão controlar aquilo que eles já produziram e vão, com aquilo, investir em novas coisas, para que essas novas coisas, esses novos investimentos, continuem nesse processo de monopolizar todo o consumidor, ok? Então seria de uma forma com que eu tenho um capital acumulado, eu tenho empresas acumuladas, eu vou fazer novos investimentos para as minhas empresas, os meus bancos atingirem mais pessoas e mais pessoas estejam na minha área de influência, na minha área de mercado, na minha área de venda. Dessa forma, eu vou cada vez mais conquistando mais clientes, quebrando essa concorrência e aumentando o meu sistema econômico. Ok? Também vou colocar alguns vídeos em relação a essas questões. Vou colocar também algumas atividades na plataforma. Essa aula de agora termina por aqui. Vocês estejam cientes nessas três fases do capitalismo, principalmente essa divisão internacional do trabalho e nessa partilha da África. Eu vou colocar outros vídeos complementares desses assuntos que eu expliquei bem por cima para vocês responderem a atividade que eu colocarei na plataforma. A nossa aula de tarde, nosso plantão de dúvidas, vocês respondam a atividade agora, mandem antes da aula e quando tivermos na aula vocês mandem suas dúvidas, respondemos as atividades e encerramos essa semana. Tranquilo? Aguardo vocês e até a próxima.